E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo Cavalcante e este é o 6º vídeo da primeira semana da disciplina de Física Aplicada no formato modular. Neste vídeo, vamos definir o que é empuxo, conhecer o princípio de Arquimedes e estudar sua relação com a flutuação dos objetos. No vídeo de densidade, nos perguntamos o porquê de um parafuso afundar enquanto que um navio flutua. Voltemos a este tema. O que acontece se largarmos uma bola de boliche, uma pedra de gelo e uma placa de isopor na superfície da água? Bem, a bola de boliche vai afundar. A pedra de gelo vai afundar uma parte significativa, mas não toda. Enquanto que a placa de isopor vai ficar quase que completamente fora da água. Neste exemplo, a bola de boliche afundou e o isopor flutuou. Mas será que o mais pesado sempre afunda? Já respondemos no passado que não, já no exemplo do parafuso e do navio, ficou claro que o peso importa, mas ele não define sozinho a flutuação. O que faz os corpos flutuarem ou não é a força que compete com a gravidade quando os objetos são submersos. Esta força é chamada de empuxo. E, por definição, todo corpo submerso em um líquido sente uma força vertical que aponta para a superfície. Esta força é o que chamamos de empuxo. Tomemos como exemplo esta água viva aqui. Para ela possuir massa, ela está sob a ação da força-peso exercida pela Terra e essa força tem intensidade P. Por estar submersa em um líquido, ela também estará sob a ação de uma força chamada empuxo, vertical e apontando para cima com intensidade E. O que precisamos fazer agora é determinar a intensidade desta força que estamos chamando de empuxo. Para isso, precisamos aplicar o chamado princípio de Arquimedes. De acordo com o princípio de Arquimedes, o empuxo sentido por um corpo submerso é igual ao peso do líquido que ocupava o volume do corpo submerso. Isso é, se inserirmos, por exemplo, um objeto dentro d'água, ele vai sentir uma força cuja intensidade é igual ao peso do líquido que precisou se deslocar para que eu conseguisse colocar o objeto lá dentro. Vejam aqui nessa simulação. Eu tenho uma peça de 200 gramas e essa peça vai ser colocada dentro d'água enquanto está presa a um dinamômetro digital aqui, que está marcando qual o peso dela. Enquanto eu vou descendo a minha peça para dentro d'água, quando ela entrar em contato, começa a reduzir o peso registrado no dinamômetro. A diferença que está sendo registrada no peso do dinamômetro é justamente o peso da água que transbordou aqui e que está sendo registrada nesta balança. De forma que o empuxo, que é a força que está apontando para cima, competindo com o peso, é igual ao peso desse líquido aí que foi deslocado. Bem, agora nós sabemos que se nós colocarmos um objeto dentro de um recipiente com líquido, haverá uma força e sabemos que essa força tem a mesma intensidade do peso do líquido que ocupava o volume do corpo submerso. Bem, este peso do líquido submerso é dado pelo produto da massa do líquido que estava ocupando aquele volume pela aceleração da gravidade. E, como vimos lá na aula de densidade, a massa é dada pelo produto da densidade do líquido vezes o volume. Vejam, eu estou calculando a massa do líquido. Então, é a densidade do líquido vezes o volume do corpo, o volume que foi submerso lá dentro. Inserindo esta expressão para a massa na expressão para o peso, igualando ao empuxo, nós podemos concluir que o empuxo é dado pelo produto da densidade do líquido, pelo volume do corpo submerso, pela aceleração da gravidade.
e agora que nós sabemos a intensidade do empuxo, podemos verificar como é que acontece a competição entre empuxo e aceleração da gravidade. Bem, um corpo vai flutuar toda vez que o empuxo, que aponta para cima, vencer o peso. Imagina que nós temos aqui uma maçãzinha, sabemos qual o peso dessa maçã, ela tem intensidade P. Se ela for colocada dentro d'água e ela sentir um empuxo E, que é maior do que o peso dela, então a maçã vai subir. Caso a maçã tenha um peso maior do que o empuxo que ela vai sentir, então essa maçã vai afundar. Se nós colocarmos a maçã numa certa profundidade e o peso dela se igualar com o empuxo, então essa maçã vai ficar em equilíbrio. Tá? Em resumo, se o empuxo for maior do que o peso, o corpo flutua. Se for igual, o corpo se estabiliza. Se o empuxo for menor do que o peso, o corpo afunda. Também podemos fazer essa relação entre empuxo e flutuação trocando o empuxo por densidade, usando a densidade como parâmetro. Bem, para isso, eu vou retirar isso aqui. Nós já sabemos que o empuxo é dado por esta expressão aqui. Se quisermos calcular o peso do corpo, podemos pegar lá na definição de densidade da aula 3 e escrever esta expressão para o peso. E, se por um acaso esses dois carinhas forem iguais, nós vamos concluir que as densidades são iguais. Bem, densidades iguais implica em peso igual ao empuxo e, neste caso, o corpo estabiliza. Se a densidade do líquido for maior do que a do corpo, aí o corpo flutua. Se a densidade do líquido for menor do que a do corpo, então o corpo afunda. Em resumo, corpos mais densos que os líquidos afundam, corpos menos densos flutuam. Encerramos aqui este vídeo. Caso tenham ficado com alguma dúvida, vocês podem usar o feed da turma lá no Google Sala de Aula para tirarem suas dúvidas, ou então podem trazer suas perguntas nos momentos síncronos semanais. Não deixem as dúvidas se acumularem, hein? A seguir, vamos ter um conteúdo extra, onde aplicamos os conteúdos estudados nessa semana na explicação de como os peixes controlam a sua flutuação. Até o próximo vídeo.